Vamos lá. Então, da mesma forma que nós temos a atuação dos tronos em cada dia da semana, né? Apolo, Lilith, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, da mesma forma que nós temos, quando nós abrimos as Escrituras, no livro de Isaías, capítulo 11, vamos lá? Vamos abrir junto? Quer você passar um pouquinho, rapidinho? Tem ele aí. Ou não? Dá uma olhadinha aí. Não. Aê! Aqui. Pois nós voltamos. Só para nós lermos junto, amém? No entanto, um ramo emergirá do trono de Israel, um broto crescerá de suas raízes, o espírito de Adonai repousará sobre ele, o espírito de sabedoria, entendimento, o espírito de poder, o espírito de conhecimento, o de temor de Adonai. Ele não julgará pelo que os seus olhos veem, nem decidirá pelo que seus ouvidos ouvem. Julgará o empobrecido com justiça, decidirá de modo imparcial pelos humildes da terra. Amém? Da mesma forma que nós temos um governo dado às trevas, nós temos um governo dado pelo próprio Deus para cada dia da semana. Amém? E aqui é tremendo, amados, porque nós estamos em busca mesmo dessas manifestações do Espírito. Nós estamos buscando por isso, para termos esses frutos, para sermos exatamente isso que a palavra diz. Então, se nos falta a sabedoria, se nos falta o conselho, o entendimento, o temor, se faltam esses espíritos, o que nós fazemos? Nós julgamos pelo que vemos e pelo que ouvimos. O que isso significa? Que nós julgamos sem discernimento. Porque se há um apadrinhamento sobre os dias e sobre as atuações, então há influência dos tronos sobre as causas, entende aqui? Agora, para julgar causas, nós precisamos desse poderio de Deus, que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada. O que isso quer dizer? Que quando nós estamos repletos, cheios, quando nós estamos envolvidos, quando nós estamos transbordando esse poder do Espírito, nós atuamos com esse comportamento aqui. Meu Deus. Ele não julga pelo que os seus olhos veem, nem decide pelo que os seus ouvidos ouvem. Não importa se está todo mundo falando, peraí, eu vou orar, vou discernir isso daqui. Amém? Nós precisamos pedir o espírito de discernimento. O discernimento de espírito. Para quê? Para você não julgar pelo que os outros dizem. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas em determinados tempos a gente começa a ouvir, e eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo, de criar uma má impressão de alguém, sabe? Porque alguém falou, você não, então você já nem olha para a pessoa, tipo assim, um chato da escola, né? Tipo isso, né? Já viu isso? É o que se acha. E você vai conversar com a pessoa e fala, ué. Então, o sentimento da pessoa que fez essa visão estava comprometido. Por quê? Porque alguma coisa motivou essa visão, né? Então, para que nós não tenhamos sentimentos e discernimento comprometido, nós precisamos julgar as causas de atuações dos tronos com essa sabedoria aqui, com esses padrões aqui, que estão relacionados com os 7 Espíritos de Deus. Eu vou pegar essa menorá aqui, com licença, e vou trazê-la aqui, porque nós vamos falar dela agora. Pode voltar lá, querido. Colocar ela bem no meio.
Vamos lá? Se por um lado há uma manifestação das trevas, por outro lado, há uma manifestação da luz. Muito bem. Então vamos lá. Se esses nomes e esses governos foram estabelecidos pelo homem, esses foram estabelecidos pelo próprio Deus. Amém? Senhorio, sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Antídoto. Antídoto para vencer os tronos. Pode anotar? Vamos lá. A liberação da palavra de Isaías 11:1, com o acendimento das chamas da menorá. Amém? Porque nós declaramos a luz de Adonai e a manifestação dos 7 Espíritos do Senhor. Amém? Oi? A liberação de Isaías 11:1. Queridos, nós guerreamos com a palavra. Vocês vão entender esse princípio de guerra. Quando a gente fala uma bazuca, uma metralhadora, às vezes os irmãos pensam que a gente anda, né? A bazuca aqui do lado, aqui, né? Então, nós andamos armados e munidos com a palavra. É ela que vai. Tá? Existem essas armas sim, só que eu não posso falar agora. Outro modo. O 20, eu acho. Brincadeira. Então, nós vamos munidos com a palavra. Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos declarando o poderio de Deus. A espada do Senhor. É a espada do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Quando nós profetizamos, declaramos, estabelecemos a palavra, nós estamos criando. Como assim, apóstola? A palavra do Senhor diz que o Senhor disse: haja luz e houve. Então nós já vamos tomar cuidado com o que nós falamos, amém? Porque as nossas palavras criam. Elas têm poder. Né? A palavra tem poder. Então, nós vamos entendendo aqui que cada haste dessa da menorá representa uma manifestação do Espírito de Adonai, do Espírito do Senhor, amém? O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, o Espírito do Senhor, do poder, do conhecimento e de temor. Então nós entendemos que a menorá é a simbologia da manifestação dos 7 Espíritos de Deus. É mais do que isso. Manifestação é pouco. Porque nós precisamos de todas essas liberações aqui para exercer um governo hábil. Quem se lembra de Salomão pedindo ao Senhor? Sabedoria. Mas a palavra do Senhor diz que o espírito de temor é o princípio da sabedoria. Ó, mesma haste, amém? Isso diz muito. São códigos. Olha aqui. A palavra, ela descodifica tudo. Nós só precisamos esmiuçá-la, como diz Provérbios. Amém? O temor é o princípio da sabedoria. Por que o temor não está aqui, a sabedoria aqui? Porque ela está na mesma haste. Amém? Olha que tremendo. Então, quando nós oramos para que se acenda a menorá interna, é porque nós temos
essa menorá dentro de nós. É assunto para uma outra aula, mas eu já vou dar sabores para vocês, sabores, spoiler. Amém? Então, se há manifestação, peraí então, vamos lá. Tem guerra de Apolo no domingo, não é isso? Mas tem a liberação da sabedoria no domingo. Eu inverti aqui, queridos. Ah, desculpa, a ordem é essa, tá? Perdão, eu inverti. Gente, eu tenho que corrigir o meu slide. E olha que eu mandei para o meu apóstolo nele, viu? Vamos lá. Aqui, está correto. Eu vou corrigir ele também, antes de enviar o material, tá? Tenham paciência comigo. Muito conteúdo. Então vamos lá. Então, se temos a atuação de Apolo no domingo, certamente nós temos a atuação do espírito de sabedoria. Aqui você precisa entender que o dia ele se inicia às 18 horas, lembra? Então não é domingo 7 horas da noite, 8 horas da noite, você vai estar orando pelo espírito de sabedoria. Aí você já tem que estar orando pelo espírito de entendimento. Amém? Tudo que eu quero que você entenda é que, se por um lado existe o governo das trevas guerreando contra nós, por outro existe uma liberação dos céus dizendo, olha, hoje está liberado para você sabedoria. Amém? Gente, peraí, se só for guerra, nós estamos como? Né? Então há guerra, mas há escape. E só há guerra porque há escape. Se não houvesse escape, ia ter guerra onde? Já estava tudo conquistado, tomado. Mas então há como nós nos apropriarmos do espírito de sabedoria, do espírito de entendimento, do espírito do conselho, do espírito do senhorio, do espírito de poder, do conhecimento e do temor. Observem que a haste principal, qual é o nome? Senhorio. Quem é o senhorio? Amém? Ele é o centro. Você consegue entender aqui na divisão da haste? Ele é o centro, né? E se o temor é o princípio da sabedoria, logo você vai ligar que o espírito de conhecimento está relacionado com o entendimento. Porque o que adianta você conhecer se você não entendeu o que está conhecendo? Não é isso? Logo você vai entender que o espírito do poder está relacionado com conselho. Como assim, apóstola? Poder está relacionado com conselho. Ah, por quê? Você já viu um rei sem conselheiros? Existe reis que têm conselheiros, mas eles não ouvem os conselheiros. E existe reis que estão com conselheiros com problema também. Devido às muitas guerras, né? E a natureza nossa animalesca também e tudo mais. Então os conselhos ficam suscetíveis, né, a erro. Mas quando você está com o conselho alinhado, há poder. Amém? Lembra que quarta-feira é o Mercúrio? Lembra? Quem está aqui guerreando? Estabelecendo conselho. Então eu nasci nesse período aqui. O meu dia é qual? Essa virtude está sobre mim, impressa na minha genética. O que o espírito do conselho, o espírito do conselho, ele traz de benefício? O que você imagina que um conselho traz de benefício? Não tenha conselho como assim, eu vou te dar um conselho. Então vamos lá. Terça-feira. Trono de Marte. Entendimento. Então você tem guerra, né? Os Judás aí da vida.
Mas você tem um benefício, minha filha. Entendimento. Nesse dia aqui você produz que só. Pode pesquisar e no próximo sábado você me falar. Esse dia é sua produção extrema. Você tem autoridade nesse dia. Você tem autoridade nesse assunto. Se você tem entendimento. O que é entendimento? Na tua concepção. Exato. Você tem facilidade. Entende? Entendimento. A inteligência é a mesma. Uhum. Mesmo sentido. Entende? Então vamos lá. Gente, quinta-feira, poder. Quem que guerreia na quinta-feira? Não é o considerado o do trovão, o que governa tudo, que não é isso, nas trevas? Mas por outro lado, poder. Poder de Deus. Gente, sexta-feira. Sextou, né? Afrodite, achando que tem o governo. Conhecimento. Liberado conhecimento. Temor. Por que o Shabat tem o espírito de temor na sua concepção? Porque só obedece quem? E não é um temor de medo. Um Deus que vai me... Não. Respeito, honra, obediência a princípios. Temor não está relacionado a medo. Apesar que a raiz em hebraico, já vocês vão ver, está lá, temor, a raiz tem uma das vertentes que relata o medo, mas também tem a respeito. Tá? Então é respeito. Então, observe, por que temor está no sábado? Por conta da porta do Shabat. Amém? A primeira. Exato. Nós já vamos trazer essa revelação aqui, amém? Vamos lá? Desculpa o equívoco ali do 1 e 2, tá, queridos? Pode ir. O que nos chama a atenção ao ler Apocalipse, pois só existe um Espírito do único Deus, então como seriam 7? Gente, tem algumas guerras aí nos ares, na mídia, porque existem pessoas que estão guerreando mesmo, entendendo que o Espírito Santo é um, e os 7 Espíritos de Deus é outro. Verdade? Que não pode ser o mesmo, existe mesmo, existem até livros escritos assim. Mas nós vamos para as Escrituras, tá? Amém? O propósito desse termo é se referir à presença do Espírito Santo nos últimos dias. Vamos abrir Joel 2, 28 ao 30. Vamos lá? Eu vou ler então, né? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Gente, eu derramarei quem? O meu espírito. Amém? Eu não derramarei os espíritos. Eu derramarei o meu espírito. Amém? A palavra 7 em hebraico é a mesma para jurar ou garantir, trazendo também o sentido de estar cheio ou completo. Plenitude. Perfeição. Em Apocalipse, número 7, demonstra que está perto de ser concluída a vontade de Deus para a humanidade. Por isso, traz uma sequência de números, né? As 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Está ficando muito difícil a aula?
Nós podemos ir num alimento sólido assim? Podemos? 7 Espíritos de Deus revela a manifestação completa e perfeita do Espírito Santo de Deus. Gente, na criação dizia assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quantos dias foram o propósito? Não foram 7? A criação e o descanso. Amém? Então vamos lá. Nós já declaramos Isaías. Pode ir para a próxima. E aqui eu quero trazer essas 7. Nós não falamos dos tronos de uma maneira muito violenta, um por um. Só que isso daqui tem que ficar muito claro. Nas nossas aulas de libertação, nós não podemos dar ênfase nas trevas, achando que tem mais conhecimento das trevas e mais poder às trevas do que a manifestação do eterno, do céu. Então nós vamos também esmiuçar as 7 chamas do Cordeiro. Amém? Amém. Gente, nós paramos na chama do conselho e ninguém falou dela, né? Lembra? O que vocês entendem de conselho? Na multidão de conselhos, quem lembra desse? Amém? Na multidão de conselhos, a sabedoria. Não, eu entendi isso aqui, eu vi isso aqui, eu entendi isso aqui, eu vi isso aqui. E é com sabedoria que nós edificamos os muros, que nós restauramos os princípios, que nós estabelecemos o governo de Deus. Amém? Tremendo, né? O Espírito do Senhor. Ó. Yud, Rei, Vav, Rei. Espírito do Senhor, Yahweh. Yud, Rei, Vav, Rei, em hebraico, são as letras de Yahvé, de Yahweh, amém? Yahvé aqui, né? Eu trouxe essa tradução. O Senhor é Adonai, dono ou proprietário. O Senhor, amém? Lucas 2:11. Mas vamos para a Bíblia também. Lucas 2:11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quem tem o Espírito Santo precisa reconhecer o Senhor Jesus. Alguns povos, algumas culturas que proferem que Cristo não pode ser adorado porque é idolatria. Verdade. Mas nós temos convicção de que a palavra retrata a figura de Cristo como Senhor. Amém? Então, quem tem o Espírito Santo, quem possui o Espírito, e eu não estou falando do dom de línguas, tá? Que esse é só uma manifestação. Eu estou falando dos frutos. Amém? Quem possui esse Espírito precisa reconhecer o Senhor Jesus. Não há como eu possuir o Espírito Santo, ser selado com Ele e não reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito de sabedoria. Deixa eu abrir aqui. Que a imagem está bem ruim. Vocês estão vendo certinho as letras ali? Está muito pequena? Está muito pequena, né? Deixa eu abrir aqui que eu vou ler para vocês o que está em cada haste. Porque com material em mão, vai ficar fácil para você ler. Porque aqui é grande, né? Mas como ele está no telão, achei. Aqui. Nós já estamos bem adiantados de onde eu parei.
Aqui. O Espírito do Senhor, né? O Espírito de sabedoria, Horma. Ser sábio é uma capacidade que o Espírito Santo nos dá e dará para enfrentarmos as dificuldades nos últimos tempos. Sabedoria nos dá habilidade para a guerra, nos dá prudência também. Amém? Então, nós já entendemos que o Espírito do Senhor, que é a haste do meio, é Yahweh. Então, quando você ouvir Yahweh, nós invocamos o teu nome, Yahweh. Nós não estamos invocando o mal, tá? É porque o nome dele, escrito em hebraico, tem essa possível tradução. Entende? Essa possível pronúncia, tá? Amém? Então, o espírito de sabedoria, ele se lê Ruach Horma. Ruach, espírito. Tá? Aqui o que está escrito é Ruach Horma. Eu estou começando a introduzir o hebraico bem devagarzinho, para vocês para não ser estrondoso, tá? Para não chocar vocês. O espírito de entendimento que está relacionado a Biná. Os escolhidos não serão enganados pelo inimigo, porque terão discernimento e compreensão de Deus. Mateus 13, 22. Vamos lá? Marcos, perdão. Opa. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Gente, nós já muitas vezes somos enganados por quem nem está manifestando muitos milagres, poder. Você tem noção de como nós estamos? A gente já está sendo enganado direto, trapaceado, roubado, caluniado, difamado, né? Roubado em tudo. Por falsos profetas mesmo. Imagina se eles estivessem manifestando milagres, né? Colocando paralítico de pé e... Nossa, nós estávamos como? Nós precisamos do espírito de discernimento. E nós vamos precisar buscar isso em Deus. Para que nem eu, nem você seja enganado. Porque, gente, nós não estamos livres. O espírito de entendimento, Ruach Biná. Ruach, espírito. Biná, entendimento. Então, quando você ouvir falar em Hormá, Biná, né? E as outras palavras em hebraico, você vai entender que é uma manifestação do Espírito de Deus. Porém, também, nessas mesmas classes, existe aquela manifestação das trevas. Lembra lá? Então, vamos seguir. Número 4, né? O espírito do conselho. Ruach Etzah. O Espírito Santo é consolador para aqueles que precisam de ajuda. João 14, 26. Não, e ele é consolador mesmo. Porque o Senhor Jesus falou assim, olha, eu vou para junto com o Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. Uai, eu vos enviarei o Consolador. João 14, 26, né? Vamos ver esse texto. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então quer dizer que o Espírito Consolador, ele ensina, amém? Amém? Vocês estão vendo que o Espírito do Senhor possui essas funções das chamas? Amém? Então isso vai ficar claro para você que um não é um só e 7 é outro. Amém?
Número 5, o espírito de fortaleza. Gevurah. Rua, Gevurah. Rua, Gevurah. O espírito de força. Então vamos lá. O Espírito Santo dará uma força e valentia espiritual para ajudar os servos de Deus a vencer as tribulações. Amém? Queridos, tudo que nós precisamos está em Deus. Força, valentia, entendimento, coragem. Não precisamos de outras fontes, a não ser o Criador. Amém? Tem tudo que nós precisamos nele. Amém? É porque às vezes nós queremos dar um jeitinho brasileiro, né? Fazer com a força do nosso braço, porque é forte, né? Grossura desse braço, gente. Estou precisando parar de comer pão de queijo. Também, gente. Goiânia só tem pão de queijo. Meu Deus, eu nunca comi tanto queijo, gente. Cada queijo. Aí, como que fica, né? Muito forte, né? Só que não é com essa força. É com a força do Espírito Santo de Deus, né? Ruach Gevurah. Apocalipse 7, 4. 14. Gente, vocês estão cansadinhos? Não? 7, 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavarão suas vestiduras e as alvejarão no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. O Espírito Santo dará uma força e valentia espiritual para ajudar os servos de Deus a vencer as tribulações. Amém? Então, quando você ouvir a palavra Gevurah, está falando, queridos, de força. E essa força precisa estar equilibrada, porque senão vira violência, maldade. A fonte é a mesma. Lembra que eu falei do cano? O problema é onde que ele está ligado. Lembra? Gevurah é maravilhoso. Gevurah é força, poder de Deus. O Espírito Santo nos levanta em força, em autoridade, em poder. Porém, essa força ligada no cano errado dá o quê? Violência, né? Domínio, possessão, controle. Número 6, espírito de conhecimento. Ruach Da'at. Gente, Da'at é poderoso. O conhecimento, ele é poderoso. Conhecer ao Pai é o propósito do Espírito Santo aos filhos. João 14, 15. Olha só. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Conhecer ao Pai é o propósito do Espírito Santo aos filhos. Gente, amar sem obediência, sem guardar, sem respeitar, não é real. É Hollywood. Não é? Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Tremendo, né? Número 7. Espírito do temor do Senhor. Ruach Iraat. Vocês viram que eu coloquei respeito aqui? Estava fazendo essa conferência aqui com a apóstola Leila, do hebraico.
E nós entendemos que essa linguagem aqui, em hebraico, ela fala realmente de temor, medo, sabe? Mas também tem a raiz do respeito. Então, o respeito não é você ter medo, é você saber que não deve fazer. Entende? Porque tem consequências, né? Não é um medo da consequência, é entender que você não deve. É respeito. É preciso temer a Deus em respeito, reverência à sua autoridade. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Como que é difícil falar de mandamento, né? Vamos falar dos 10 mandamentos rapidinho? Os 10 mandamentos, eles são 10. 5 estão relacionados a mim e a Deus. Amar, vamos lá? A Deus. Não. O segundo. Pega aí. Hã? Não vai no catolicismo. Não, peraí, nós já vamos chegar aí. Não é aí não, é lá nos mandamentos mesmo. 20. Cadê o microfone? Lê eles. Eu não sei se esse aqui está certo. Eu tinha tirado o print aqui do negócio aqui. Não terás outros deuses além de mim? O primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas, é isso aí. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto, honra pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E 10º, não cobiçarás a mulher. Tá, então são 10 mandamentos, né? Você percebeu que 5 é contra Deus, que nós não podemos fazer? E 5 é contra o meu irmão, eu não posso fazer, porque matar é para o meu irmão. Cobiçar a mulher dele é para o meu irmão. Não furtará é para o meu irmão. Lembra disso? Então, quando a palavra fala para nós, olha, guarda os mandamentos. O Senhor Jesus vem e fala assim, os 10 mandamentos eu vou resumir em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, 5. E o próximo como a ti mesmo, 5. Por quê? Porque o que eu não quero para mim, eu não quero pro próximo. E se você ama a Deus sobre todas as coisas, é difícil de você obedecer 5? E se você for amar o próximo como a ti mesmo, está difícil? Você quer que alguém te mate? Roube sua mulher. Não, cobice as suas coisas. Mate você. Não, então o que você não quer para você, você não quer pro próximo. Então o Senhor Jesus veio e dividiu os 10 em 2. E isso precisa ficar muito claro para nós. Ele veio assim, dá uma palavra polida. O Senhor Jesus é tremendo, né? Vocês se recordam? Chegou um cego para ele. Imagina um cego chegando aqui. Eu vim aqui para que a senhora ore por mim. Imagina Jesus falando para ele. O que queres que eu te faça? Jesus... Cego de nascença, era ele? É isso mesmo? Está certo? Ele chega para pedir oração. Está todo mundo na fila da oração. Presta atenção. Nosso Senhor Jesus, ele é cômico. E o cego vem e ele pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Gente, aonde ele impunha a mão, recebia cura. Não era isso? Então o Senhor Jesus trouxe essa polidez, essa leveza em obedecer os 10 mandamentos. Olha, 5 se resume em 1 e 5 se resume em 1. Fechou a conta, amém? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti
mesmo. Então nós fechamos o espírito do temor. É isso mesmo? Nós fechamos o espírito do temor do Senhor com, olha, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Entre mim e Deus e entre mim e o próximo. Amém? Não existe. Nós não temos o Senhor como Pai hoje. Nós não temos essa visão do nosso Pai. Como que é teu relacionamento? É sem respeito com teu pai? Teu pai fala para você, não vai, você vai? Ah, você já fez isso, sim. Lembra? Entende que precisa de respeito? Então o relacionamento entre mim e Deus, e o relacionamento entre mim e meu irmão está condicionado à obediência dos mandamentos. Se você me ama, guarda os meus. Fechamos? Amém? Apóstolo, e como que nós... Eu vou ter que parar aqui um pouquinho, porque eu preciso finalizar os dias. Porque nós vamos entrar nos meses. Amém? Olha, gente. Fomos bem, tá? Já passamos aqui um bom percurso, né? Que bom. Então, vamos finalizar os dias. Se por um lado nós temos o governo dado aos dias, o governo dado pelo homem aos dias, né? Dado às trevas, se há essa frequência, essa atuação, esse peso, essa guerra semanal, por outro lado, nós podemos também acessar. Amém? Então tá. Então vamos lá. Se me amas, guarda os meus mandamentos. 5 está relacionado a Deus. 5 está relacionado ao próximo. Você entende que a obediência nos guarda? Nos protege. E se nós estamos protegidos, não tem mais como nós estarmos sob a influência dos dias. Agora, quando nós nos limpamos, agora vamos para o material que eu enviei para vocês. Agora você já vai entender esse material, tá? Começamos aqui o sábado, né? Tá aqui esse material, que é Portal do Senhorio. Pode, claro. Pode sim. Então, como assim, apóstola? Nós vamos proclamar, né, essas limpezas aqui em dias determinados. Quando você vier aqui embaixo, você vai ver, eu desligo os meus ouvidos, eu desligo os meus olhos espirituais, das dimensões de Apolo, renuncio às falsas profecias. Quem se lembra lá que nós vimos que Apolo está relacionado à profecia, lembra? Agora não vai ficar difícil de você fazer a renúncia, porque eu te dei fundamento das atuações de cada dia. E se você tiver dúvida, você volta lá e analisa. Amém? Então, quando você vai desligar os teus olhos, né, das dimensões espirituais de Apolo, renuncia à falsa profecia, consagro a minha boca para proclamar todos os decretos e profecias que vêm, né, de Jesus, que o próprio Espírito da profecia. Desligo-me da paternidade de Apolo e declaro que pertenço a Jesus Cristo, pois fui comprado e selado pelo seu sangue na cruz. Amém? Desligo-me da dimensão de sepultura. Lembra que nós falamos que é onde a guerra não tem frutos, não tem vida, não nasce nada? Então, quando a gente falar, desligo-me da dimensão de sepultura, peço perdão e me desligo de todo pensamento de morte, suicídio, por ter matado pessoas no pensamento e através das minhas palavras. Como que a gente mata a pessoa? No pensamento, odiando, desejando mal. Tomara que... Entende? Se a senhora quiser fazer com nós, vamos fazer. Vocês já querem, né? Então vamos fazer juntos. Amém?
Então, quando você for renunciar isso daqui, você vai entender o que é matar uma pessoa com as palavras ou no pensamento. Por exemplo, a Keila tem uma amizade com a irmã Márcia, né? E eu olho aquela amizade e não acho muito interessante que as duas andem juntas. Então eu vou na Keila e falo, Keila, deixa eu te falar. Toma cuidado. Não, assim, só toma cuidado, porque, né? A Márcia, isso, aquilo, aquilo outro, 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 aquilo outro. O coração da Keila cortou a comunhão com a Márcia. E a partir daquele dia, se a Keila não guerrear contra aquilo, o coração dela está fechado para a Márcia. Está morta. É assim que se mata. Aí me diz uma coisa, de verdade. Se a morte, a guerra, está relacionada a Apolo, nesse quesito aqui, que marca que eu tenho quando eu falo isso para Keila? De Apolo. Porque eu matei a Márcia no coração da Keila. Então, em nome de Jesus, a marca de Apolo precisa sair de mim. Porque é eu que estou com a marca, entendeu? Porque sou eu que estou cortando do coração dela a outra pessoa. Eu que estou difamando, eu estou fazendo todos vocês olharem para a menina com má impressão. Estou matando. Então, se nós pegarmos Apolo, né, que é Simeão, nós vamos ver ele ligado aonde? Em Siquém, fazendo o quê? Matando quem ele tinha aliança. O pai dele tinha feito aliança com aquele povo. Ele não temeu o pai e ele foi e assassinou todos os homens que o pai se aliançou. Tem respeito? Está contra o pai, porque o pai tem aliança. Agora presta atenção. Será que a Márcia não tem aliança com Deus? Será que eu não estou fazendo como Simeão, entrando em Siquém? Será que eu não estou atuando assim? Será que ela não tem aliança com o mesmo pai, que é o mesmo pai, meu e o seu, não é? Gente, é muito sério. E por outro lado, Simeão, estamos falando de Apolo, Simeão tem o poder de ouvir, tem o poder de guerrear com as espadas contra o trono. Por outro lado, a bênção. Entende? Todos os tronos, existe a guerra, mas existe a bênção da tribo. Quem escolhe como atuar? Livre arbítrio. Se o trono está me vencendo, significa o quê? Permitir, estou alimentando ele. Estou vazando unção nele. E não é a pessoa que nasceu nesse mês só, não, viu? Não é. Vocês não ficam julgando os irmãos, olhando e falando, você. Marcas não é só no nascimento. Você, lembra? Tem o dia. Olha o câmera, você. Ele é demais, né? Ai, gente, vamos voltar. Então você consegue entender aqui o nível da gravidade, né? Tá, vamos falar de Mercúrio. Gente, Mercúrio, ele pode ser o pior do que o maligno, né? Mas está em quem decidir? Na pessoa. Você vai... Não, porque a edificação, a árvore que ela é naquele momento. Porque ou você pode atuar num comércio lícito, ou você pode atuar num comércio ilícito. Gente, você consegue entender? Cadê o espírito de entendimento? Eu sempre falo, entende aqui? Por que isso? Porque está no nosso poder decidir. Está no nosso poder. Amém? Mercúrio pode atuar na forma financeira das piores formas possíveis. Roubando.
Porque o gerar de dinheiro, ele pode ser trabalhando ou pode ser roubando. Escolhe você o que você vai fazer, roubar ou trabalhar. Não é? Entende a marca? Ela existe, mas o meu comportamento, eu posso guerrear contra isso, entende? E se você estiver sofrendo, leva, rende, né? Apaga. Se estiver apanhando por conta disso, estiver com acusação de roubo, apaga. Amém? Porque pode ser, né, que a pessoa sabe a fraqueza do trono e está te acusando, ou também pode ser que você possua, né? Vou te falar, P. É muito importante a gente ver isso, porque às vezes a gente só vê o defeito dos outros, né? E a gente não consegue ver o da gente. Mas, como você disse, está em mim querer mudar e receber. Por quê? Porque tem gente que não quer mudar e também não recebe. Então, como é importante a gente entender os tronos, as atuações, para a gente fazer uma autoanálise da gente. É em nós, não no irmão. É em nós, exatamente. Por quê? Porque eu vou ver as minhas debilidades. E uma coisa que é muito importante, como você falou, tem muita gente que acha que o trono só vai no dia que eu nasci, só aquele. Não. Os outros não, eu estou livre dos outros. Isso não é verdade, né? Então, ou seja, ele pode ter uma ação maior ou mais intensa, mas nós não estamos livres dos outros, né? E sem falar que se não houver uma coerência nossa de querer mudar esse comportamento, a gente pode limpar dia e noite, noite e dia, que ele continua ali firmemente. Por quê? Porque eu entendo e eu sei, mas muita gente acha que guardar os mandamentos, eu vou pegar os mandamentos, vou guardar, vou esconder, vou colocar na caixinha. Eu até temo, mas eu não obedeço ele. Né? Então, lógico que cada um recebe e entende como convém, né? Então tem gente que tem um temor dos mandamentos, mas não obedece eles, né? A mesma coisa quando eu recebo uma palavra e eu entendo sobre os tronos, sobre aquilo que eu preciso observar, analisar, para que haja uma mudança na minha vida. Então isso é muito importante. O que eu tenho que mudar? Qual a influência maligna que às vezes virou um hábito e eu nem consigo detectar, né? Então nós precisamos estar muito atentos a isso, para que haja uma transformação. Sim. Para que a gente não fique debaixo de um cativeiro, sim, achando que está livre. É verdade. Gente, o pior cativeiro é o que você não vê, não enxerga. E se você não tiver alguém muito de Deus para te conduzir em libertação, você acaba ficando pior, né? Porque veja só, se eu vejo uma marca da Márcia e não falo com a Márcia, eu vou falar com a Lilian, com a Laís, com o apóstolo Edson, com a apóstola Eliane, vai resolver o quê? Fofoca gospel. Vamos fazer libertação, mas vamos fazer com fofoca. Vai libertar quem? Ninguém. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque vocês têm a condição de escolher ser uma equipe madura ou ser uma equipe infantil. Tá? Porque Deus não te deu olhos espirituais para você crucificar os irmãos. Nem para matar os irmãos. Nem para cortar a orelha dos irmãos como Pedro. Nem para matar os irmãos que estão sendo circuncidados como Simeão. Você entende? Então você pode escolher como que você vai ser, né, nesse processo aqui seu. O Senhor vai começar a abrir a visão de vocês. Porque conforme nós vamos nos limpando, os dons vão sendo purificados, vão sendo... E aí quando você começar a ver, o que você vai fazer com as suas visões? Você já parou para pensar que tem gente que pede visão para Deus? Pede, para quê? O que você vai fazer com o que Deus está te mostrando?
Vai usar de maldade, vai piorar o negócio, vai aumentar mais? Ou você vai, vem cá, eu vi uma coisa aqui, vamos orar? Aconteceu comigo. Numa dessas edições aí da Escola do Cordeiro, nós ficamos juntos, né? E, gente, todo mundo no quarto, conversando e rindo. De repente eu olhei para a irmã e vi algo nela. Eu vi ela toda vestida, sabe? Com uma roupa preta, um chapéu, toda vestida. E eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Será que ela é uma pessoa que veio desse ramo? O que eu faço com essa informação? O que eu fiz? Fui orar. Eu não fui espalhar no quarto. Eu não fui nas camas falar. Isso você precisa aprender, ter ética. Eu fui orar e pedir para o Senhor o que é, se eu estou vendo direito, se meus olhos não estão sujos, se eu não estou sendo influenciada na visão, se eu não estou com a marca de alguém que está contaminado. Fui orar. E aí eu chamei ela e falei, você teve algum envolvimento assim já na vida? Não, mas a minha família veio. Uai, gente, não está respondido? Eu precisei fazer a irmã sofrer humilhação, vergonha, né? Fazer as pessoas olhar com ela, ficar longe dela, não chega perto de mim não, que você é bruxa. Precisei fazer isso? Não, apóstolo, eu nunca tive. Mas a minha família, eu soube que meu bisavô lá, então vem aqui. Eu levei ela no trono, apaguei a marca, arranquei as roupas, acabou. Agora, será que Deus está... Acabou, não vi mais nada. Amém? Agora, como que nós estamos como equipe? Imagina que nós formamos uma equipe de intercessão. Nós vamos trabalhar isso em algum tempo. Imagina nós aqui, trabalhando a visão espiritual, entendendo o tempo, entendendo o momento de orar, entendendo tudo isso. E aí Deus começa a mostrar para nós as coisas. O que a gente vai fazer com isso? Qual que é a tua sugestão para mim, com o que Deus estiver mostrando? O que você vai fazer com as informações que o Senhor vai te dar? É muito sério. Nós temos que ter maturidade para lidar com o mundo espiritual. Porque ao invés de nós sermos restauradores e libertadores, nós podemos nos tornar assassinos. Assim, dessa forma, desse exemplo que eu dei. Isso é coisa de nós se arrepender, tá? Eu preciso me arrepender disso aqui. Eu preciso pedir perdão ao Senhor às vezes que eu já fiz isso aqui. E lembrando que o pecado do meu irmão é o meu? Ai. Querem fazer a renúncia junto? Estão muito cansados? Vocês querem? Amém. Então vamos ficar de pé. Primeira renúncia com vocês. Por que a gente faz renúncia? Para pagar as marcas, gente. Amém? Para pagar as marcas. Você vai subir diante do trono com que marca, se você não conhece elas? A marca de Apolo. Tá, mas Apolo faz o quê? Não, eu vou subir com a marca de Lilith. Tá, mas Lilith faz o quê? Que comportamento que eu tenho que é desse daqui? A gente precisa saber, né? Então vamos lá. Olha, eu vou repetir uma frase, você repete comigo? Amém? Você que está em casa também pode fazer. Fica à vontade para fazer. E nós vamos fazer... Que horas que é? Então, a proclamação nessa porta, a partir das 18, amém? É a renúncia de domingo, tá? Então, vamos lá? Pôr do sol. Isso aqui é só uma explicação. É o selo de mais um dia que se finda e nos traz calmaria. É momento de agradecer ao Criador por tão grande graça. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante do Teu trono agora em oração. Pedimos ao Senhor, meu Deus, a cobertura do Teu Espírito. Pedimos, Pai, que sejamos aqui escondidos com as virtudes do Teu sangue. Pai, juntamente com meus irmãos, nós subimos, Senhor, diante do Teu trono, apresentando, meu Deus, cada comportamento, cada atuação do trono de Apolo. E nós queremos pedir ao Senhor que essas marcas desse trono de iniquidade sejam apagadas pelo fogo, Pai, pelas chamas
dos 7 olhos do Cordeiro. Nos escaneia, Pai. Passa em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E nos purifica, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Proclamo no portal do senhorio. Declaro que me submeto ao senhorio do Eterno. E que estou totalmente rendido a Ele. Proclamo que recebo o Eterno em meu domicílio e me fortaleço diante dEle, sujeitando minhas palavras, criatividade e dons a seu serviço. Proclamo que estou entrando em um novo ciclo de 7. E que o Eterno já estabeleceu. E que o fogo do Espírito Santo faça vir sobre mim a chuva de prosperidade. E que traga a materialização de tudo que já está criado no espiritual. Proclamo que estou rendido em adoração. Decreto contra Apolo que ele não me dominará e nenhuma maldição vai vigorar neste ciclo. Não serei atingido pelas enfermidades. Não serei queimado e incendiado pelo fogo estranho. Desligo meu baço. Assim, queridos, ó. Desligo meu baço. Todas as vezes que nós falarmos de desligo, você puxa. Amém? Amém? Então vamos lá. Desligo meu baço da dimensão do sol da injustiça. Renuncio e me desligo agora de toda aliança com as trevas. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, renuncio agora toda influência desse dia em minha vida, família, finanças, chamado, ministério e em tudo que se relaciona comigo. Libero todas as coisas que já foram formadas e estão disponíveis para mim. Me aproprio das mesmas que já são minhas por direito. Libero as portas do trono do Eterno nesse dia sobre mim. E recebo tudo que é meu. Renuncio todo tipo de violência, crueldade, ódio, ser maléfico, ser vingador, ser justiceiro, por não perdoar, por não amar. Me revisto da humildade, da mansidão do Senhor. Seja restituído todos os meus olhos espirituais e meu ventre seja gerador. Declaro que gerarei a semente, que é a palavra de Jesus todos os dias, e tudo que não provém dele seja retirado agora do meu ventre espiritual, em nome de Jesus. Renuncio toda justiça própria e declaro que confio na justiça que vem do Eterno. Desligo os meus ouvidos e os meus olhos espirituais da dimensão de Apolo. Renuncio à falsa profecia
Consagro a minha boca para proclamar todos os decretos e profecias que vêm de Jesus, que é o próprio Espírito da profecia. Desligo-me da paternidade de Apolo. Declaro que pertenço a Jesus Cristo, porque fui comprada e selada por seu sangue na cruz do Calvário. Recebo fogo agora na minha identidade. Alinho a minha sexualidade em Deus. Desligo-me da dimensão de sepultura. Peço perdão e me desligo de todo pensamento de morte, suicídio e por ter matado pessoas no pensamento. Vamos abrir um pouquinho aqui um parênteses. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que já matamos pessoas com os pensamentos e com palavras diante do teu trono e diante das testemunhas físicas e espirituais. Confessamos que já assassinamos pessoas do coração de outras pessoas. Pedimos perdão agora, Senhor. Apaga essa marca de nós. Nos perdoa. Em nome de Jesus. Vamos voltar aqui. Peço perdão e me desligo de todo pensamento de morte, suicídio e por ter matado pessoas no pensamento, através das minhas palavras, das minhas atitudes, fora do desenho do eterno. Desligo meus olhos da dimensão de Horus. Eu não serei um portal do terceiro olho na terra. Peço que o fogo do Espírito Santo, que as chamas do Cordeiro venha sobre mim agora, apagando, purificando o meu DNA, em nome de Jesus, me alinhando para toda boa obra. Desligo o meu baço da atmosfera do sol, do desportismo, da arrogância e de querer dominar pessoas. Declaro agora sobre o meu corpo e sobre essa glândula o fogo do Espírito Santo e tudo aquilo que prendia o meu baço nos abismos de Babilônia, Grécia, Roma, Egito, Índia, África, França, Portugal, Espanha e tudo que me ligava aos cultos astecas, maias, incas e índios pré-colombianos. Em nome de Jesus. Agora você dá um passo comigo. Eu saio da atmosfera de Astarote. Não permito mais que a minha mente seja roubada. Novamente, saio da atmosfera de controle e de manipulação. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, me arrependo pelos pecados dos meus antepassados, de qualquer linhagem geracional e dimensional que foi ativada nas trevas, e peço perdão por tudo que eles fizeram, e peço que o Eterno envie seus anjos
para recolher todo o sangue derramado e que seja colocado aos pés da cruz. Rejeito, renuncio e me arrependo. Peço perdão por todo ligamento de alma que eu e meus antepassados tivemos com as seguintes entidades: Satanás, seus demônios, Beelzebu, Baal, Astarote, Diana, Abaddon, Leviatã, Shiva, Brahma, Vishnu, Ísis, Osíris, Horus, Bafomete, Asmodeus, Nosferatus, Áries. Visita, Senhor, cada portal da minha mente. Eu peço perdão por cada padrão e fortaleza mental. Todos os sentimentos que ficaram guardados de ira, mágoas, revoltas. Eu agora libero perdão. Peço perdão pelos pecados do primeiro portal. Agressividade nas palavras. Ódio. Rancor. Falta de perdão. Raiva. Soberba. Preconceito. Orgulho. Vingança. Amargura. Violência e dureza de coração. Arrependo-me e declaro, conforme a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios 10, do 4 ao 6. Nós tomamos agora todos os pensamentos cativos a Cristo Jesus. Rejeito, renuncio toda a atmosfera da hierarquia planetária. Corto cada fio, cada chip ligado nas minhas glândulas. Saio da atmosfera dos espíritos planetários. Corto. Perdão. Saio da atmosfera dos espíritos planetários, da hierarquia maligna, da ordem dos 7 raios. Desligo o meu corpo dos raios prótons, raio alfa, raio fóton, raio gama, raios elétrons, raios mesões. Desligo-me do primeiro raio Moriá, do segundo raio Confúcio, do terceiro raio Rovema, do quarto raio Leonardo Serapis Bey, quinto raio Hilarion, sexto raio Nada e sétimo raio Maitreya, Saint-Germain. Eu me desligo de todos esses raios em nome de Jesus. Tomo posse de todas as coisas que foram conquistadas e tudo que já está feito para mim seja liberado no dia de hoje. Decreto que toda artimanha de Apolo de fechar as portas do eterno nesse dia seja cancelada e que todas as portas dimensionais desse trono sejam fechadas agora sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família.
decreto apostólico irrevogável. Em nome de Yeshua. Acesso à chave da vida. Eu sou curada. Minha semente é ativada agora. Para gerar neste ciclo todas as coisas. Em nome de Yeshua. Amém. Que violência, né, gente? Tá todo mundo bem? Pode vomitar, não tem problema não. É ótimo, deixa isso aí. Sentiu, já arranca tudo. Não deixa nada dentro de você. Amém? Agora eu vou orar para que os sintomas, tá? Os sintomas, eles sejam cessados. Mas durante 7 dias, em nome de Jesus, nós prosseguiremos em libertação, em transformação. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós liberamos agora, Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor. Pai, que meus irmãos, que eu, a mim, minha casa, minha família, que a casa dos meus irmãos, Pai, sejam agora visitadas e sejam neste ciclo de 7 dias, Pai, limpas e purificados, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Pode se sentar. Amém? Apóstolo, que tanto de raio é esse? Alguém sentiu essa vontade de me perguntar? Então, raios são frequências. E frequências são liberadas pelos tronos. Entendeu? Essa é a renúncia que você vai fazer durante esse ciclo de 7. Cada dia você vai pegar a renúncia certa e vai fazer ela a partir das 18 horas. O ideal é que você faça nesse portal, tá? E nós vamos prosseguir em limpeza, amém? Amém. Vamos arrancar até a raiz. Amém? Amém. Aleluia!